Você que também é personal trainer assim como eu e quer aprender a como trabalhar HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade aí com seus alunos, mas você não sabe como introduzir. Eu sou Ana Cristina Mendes e eu venho aqui te ensinar, te dar algumas dicas de como introduzir o treinamento intervalado de alta intensidade aí para os seus alunos. Não importa se o seu aluno é iniciante, se ele é intermediário, se ele é avançado ou ainda se ele tem algum problema cardiovascular, que essa é uma das questões que muitos profissionais perguntam. Será que o meu cliente que tem problema cardiovascular ou que tem alguma limitação ou que é obeso pode se beneficiar do treinamento intervalado de alta intensidade? Então eu vou te mostrar aqui. O conceito de treinamento intervalado de alta intensidade vem da palavra em inglês HIIT, High Intensity Interval Training. Nada mais é do que um método de treinamento no qual você utiliza sprints curtos, intervalos curtos de estímulo com recuperação. E aí dentro da recuperação nós temos a recuperação que ela pode ser ativa e recuperação que ela pode ser passiva. O que isso quer dizer? Que se o aluno vai fazer um estímulo e descansar, essa é a passiva. Ou ele vai fazer um estímulo e continuar o exercício físico, mas de uma forma mais leve. Essa é a ativa. Então são duas maneiras de você trabalhar o treinamento de alta intensidade com pausas diferentes. Essa é uma das variáveis super importantes para você começar a pensar a quem você vai aplicar esse tipo de treinamento. Bom, nós temos aí então dentro do conceito do HIIT estímulos diferentes, vários protocolos diferentes dentro da literatura. A literatura mostra pra gente que o objetivo do treinamento intervalado de alta intensidade é aumentar o VO2. Quando você aumenta o VO2 de um indivíduo, você diminui os riscos, você diminui as chances desse indivíduo ter problemas cardiovasculares no futuro, ou seja, você aumenta a qualidade de vida desse indivíduo, você o torna mais condicionado. Então esse é o primeiro propósito, a primeira ideia, o primeiro objetivo do treinamento HIIT. Para quem eu vou trabalhar, para quem eu vou aplicar esse método? Então vamos começar a pensar por aí. Quais são os estímulos que eu posso oferecer, quais são as pausas dentro desse método que está sendo tão utilizado aí no mundo todo? Quando nós pensamos no HIIT, nós também podemos pensar em formas de aplicar essa metodologia. Você pode utilizar em atividades cíclicas ou acíclicas, aeróbias ou anaeróbias, como nós chamamos. Então você pode utilizar em corridas, em bike, na natação, você pode utilizar dentro da academia, através de circuitos, com peso do próprio corpo ou ainda com equipamentos. Então, começamos aqui a trabalhar com alguns conceitos importantes, o que é o HIIT, como ele se caracteriza. Conforme você vai aplicando o estímulo, que tipo de pausa que você precisa aplicar, se ela é uma pausa ativa ou uma pausa passiva, para que você possa fazer com que o seu aluno se adapte, se condicione e aprenda a trabalhar dentro dessa metodologia. Quando nós falamos também em conceito de HIIT, nós precisamos ter uma coisa bem clara, que é qual é a intensidade de uma atividade que caracteriza essa atividade por ser um treinamento intervalado de alta intensidade. Então, esse é um dos pontos mais importantes do qual ele é mais perguntado aí pra gente dentro das mentorias, nos cursos que nós costumamos dar aí no Brasil e no mundo afora. Então, para que você caracterize uma atividade como sendo HIIT de alta intensidade, ela precisa ser maior do que 80% da frequência cardíaca máxima desse indivíduo. E aí, como é que eu descubro qual é a frequência cardíaca máxima desse indivíduo? Você tem um teste ergoespirométrico vindo do cardiologista, vindo do médico, e aí você sabe qual é a frequência cardíaca máxima desse indivíduo, ou você pode utilizar a fórmula 220 menos a idade. Então, 220 menos a idade vai te dar aí a frequência cardíaca esperada de um indivíduo. Então, 220 menos a idade, você tem a frequência cardíaca máxima. Dessa frequência cardíaca máxima, você vai calcular 80%, 90% e, claro, 100%, que você já sabe que é o 220 menos a idade. Para o indivíduo trabalhar de forma intensa e intervalada, ele precisa chegar ao final daquele estímulo mais do que 80% ou 80% da sua frequência cardíaca. Então, se você escolheu com atividade física daquele momento ou do treino do dia, corrida, quando ele for fazer um estímulo de 1 minuto, 2, 3, 4, aí tem vários protocolos, você deve calcular previamente qual é a frequência cardíaca que esse indivíduo deve chegar ao final desse estímulo. Então, se ele está fazendo uma corrida de 1 minuto, ao final desse minuto, ele precisa atingir uma determinada frequência cardíaca, ok?
E aí você precisa pensar se esse treino vai ser com pausa ativa ou com pausa passiva. Então, como nós falamos anteriormente, a pausa passiva fez 1 minuto de tiro, correu, descansa por mais 1 minuto, 2, e aí depende da pausa, do tempo de pausa, e nós vamos falar logo como é que nós podemos brincar com essas variáveis também. Ou seja, correu 1 minuto, descansa 1 minuto, fazendo absolutamente nada. Ou então, ele correu 1 minuto a 15 km por hora e ele vai correr o outro minuto, que seria a pausa ativa dele, mas aí numa intensidade super leve a moderada, a 8, 9, 10 km por hora, ok? Então, treinamento intervalado de alta intensidade, o indivíduo precisa estar a pelo menos 80% da sua frequência cardíaca máxima, que você encontra fazendo um cálculo super simples, 220 menos a idade, você tem aí o 100% do seu aluno. Pois bem, parece simples, mas aí nós pensamos, para quem eu começo a indicar um treinamento intervalado de alta intensidade? Será que todo mundo se beneficia do treinamento HIIT? Muitos estudos têm apresentado aí vários benefícios no aumento do VO2 desses indivíduos e também na redução de peso corporal. Além disso, não só a redução de peso corporal, mas também glicemia em repouso mais baixa quando comparado com treino contínuo. Então nós temos aí aumento do VO2, nós temos redução de peso corporal, redução de gordura corporal, redução da hipertensão ou dos níveis pressóricos deste indivíduo, e nós temos também a glicemia em jejum, glicemia em repouso também diminuída, pontos favoráveis ao treinamento HIIT quando comparados ao treinamento contínuo. Eu não estou dizendo aqui que o treinamento HIIT ele é melhor do que o treinamento contínuo. Ele é diferente e ele é somente mais uma ferramenta para você que é personal trainer poder utilizar com seus alunos. E aí nós pensamos, ok, mas para quem eu devo aplicar esse tipo de treinamento? Nós temos indivíduos que são iniciantes, que são intermediários e que são avançados. Pessoas que já correm, pessoas que já nadam, que já têm uma experiência com a bike, por exemplo, e aqueles indivíduos que têm experiência motora, mas que não têm capacidade física para atingir pelo menos 80% da sua frequência cardíaca. Como é que a gente começa a estruturar esse programa de treinamento? E aí eu aprendi com uma cliente muito querida há um tempo atrás, um termo chamado ritinho. E eu achei o máximo, eu olhei para ela. Eu disse, olha, hoje, como você ficou aí 15 dias sem treinar, hoje nós vamos fazer o nosso treino intervalado, mas ele não será de alta intensidade. Por quê? Você ficou 15 dias sem treinar, perdeu um pouquinho aí do seu condicionamento, então hoje a gente vai tentar dar um passo para trás para na aula que vem dar 2 passos para frente. E aí ela me disse o seguinte, então em vez de ser treinamento intervalado de alta intensidade, ele vai ser um treinamento intervalado de moderada intensidade. O que ela chamou de ritinho, e eu achei fantástico, porque eu não tinha pensado nessa expressão. Então, para os nossos alunos que são iniciantes ou que estão voltando após um período sem treinar, que tem um condicionamento físico que não está tão trabalhado assim, tão elevado, a gente começa a trabalhar com intensidades menores, 60%, 70%, até que você consiga programar aí dentro da sua planilha 60%, 70%, 80%, 90% e 100%, que aí nós vamos chegar lá também para quem nós deveríamos aplicar 100% de intensidade. Então, vamos pensar no ritinho primeiro. Quando é que eu devo aplicar um treinamento de moderada intensidade e de forma intervalada para o meu cliente? Se você tem um cliente iniciante e ele gostaria de fazer, por exemplo, a primeira corrida dele, o sonho é fazer os meus primeiros 5 quilômetros. Ele talvez tenha experiência um pouquinho com corrida, já correu, mas não tem resistência, não tem um VO2 bem trabalhado para conseguir suportar por tanto tempo, 30 minutos, 35 minutos, uma corrida tranquila de 5 quilômetros. Ele não tem resistência para isso. Ok, preciso aumentar a resistência dele e quero trabalhar de forma intervalada. Em vez de você trabalhar a 80% da frequência cardíaca, que pode ser desconfortável no início para esse aluno, você pode trabalhar com 60% a 70% da frequência cardíaca máxima desse cliente. E aí, qual é a ideia? Qual é o objetivo? A ideia aqui, pessoal, é que esse cliente aprenda, entenda o que é um treinamento intervalado. Primeira coisa é você explicar para esse cliente que dentro de um trabalho intervalado você tem momentos que são alternados com momentos de estímulo e momentos de recuperação. Como ele é um aluno iniciante, a recuperação dele vai ser ativa ou vai ser passiva? O que você aí escolheria?
provavelmente passiva, para que você permita com que ele se recupere daquele estímulo prévio e consiga fazer o segundo, terceiro, quarto e assim por diante, de acordo com o número de tiros ou de estímulos que você prescreveu para aquela sessão de treinamento. Então ele precisa se recuperar para conseguir fazer o próximo com a mesma qualidade. Então, quando nós falamos em qualidade, é pensando em qualidade técnica também. Como é que o indivíduo que não tem muita experiência motora, ou ele costuma correr um pouquinho, mas não tem uma técnica muito boa, como é que ele vai conseguir fazer uma atividade de alta intensidade se ele não tem técnica adequada, se ele não sabe fazer uma elevação correta de joelhos, quando ele corre, né, ele faz um balanço de ombros, ao invés de fazer esse movimento dos ombros e dos braços, ele faz uma rotação do tronco. Então, o primeiro ponto é, nós precisamos ensinar o nosso aluno a fazer um treinamento intervalado. Mostrar para ele como é que o treinamento intervalado funciona. Mas para isso, você precisa trabalhar com intensidades mais baixas. E aí sim, com intensidades mais baixas, ele entende o que é um treinamento intervalado, quantos tiros ele tem que fazer, ele precisa pensar na técnica de movimento, coisa que quando você está em alta intensidade, você perde completamente se você é um indivíduo que não tem capacidade ou nível para estar naquela situação de alta intensidade. Então, é muita coisa para o indivíduo pensar ao mesmo tempo. Eu tenho certeza que você aí, personal, assim como eu, tem vários clientes que também estão nessa situação. Eles não têm uma boa técnica, mas eles querem aumentar a velocidade. Eles não têm uma boa técnica, mas eles querem aumentar o peso. E aí nós sabemos que se você faz uma corrida de alta intensidade ou se você faz um movimento com uma carga elevada com a técnica inadequada, obviamente as chances desse indivíduo se machucar, ela é muito grande. Então vamos lá, vamos voltar à ideia do indivíduo que é iniciante, que precisa entender como é que você faz um treinamento intervalado de alta intensidade. Para eu chegar na alta intensidade, eu preciso primeiro trabalhar em intensidades leves, moderadas e altas. Um trabalho progressivo, isso eu tenho certeza que você aí já sabe. E na hora de você prescrever o treinamento desse cliente para um mês, por exemplo, numa planilha, você pensando que ele é um indivíduo iniciante, você vai determinar que ele vai primeiro aprender a fazer vários tiros, vários estímulos de treinamento intervalado, de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2, e assim você vai aumentando progressivamente. A maioria dos estímulos, dos protocolos são de até 4 minutos, e você que já treina aí também, você sabe que ficar 4 minutos em alta intensidade é extremamente desagradável, porque você está no sistema anaeróbio lático o tempo todo. Então você não está no aeróbio, porque a aeróbio é baixa a moderada intensidade, você não está no aeróbico alático, porque ele é curtinho, ele é um estímulo de até 30 segundos, e aí os outros 3 minutos e 30 você fica em acidose metabólica, que nós sabemos que não é interessante, não é nada agradável para o nosso cliente. Se é um indivíduo que é avançado, obviamente ele vai chegar nesse ponto de precisar aumentar aí o seu limiar de acidose metabólica. Mas estamos aqui começando a falar de um aluno que é iniciante, que precisa entender o que é um treinamento intervalado, primeiro, para depois entender o que é um treinamento intervalado de alta intensidade. Então, o primeiro ponto que vocês precisam pensar aí é se esse cliente tem a técnica adequada para aprender, para fazer esses movimentos, se ele consegue entender o que é um treinamento intervalado, ou seja, ele vai correr 1 minuto e vai descansar 1, vai correr 2 e vai descansar 2. E aí, depois disso, você começa a aumentar as intensidades de trabalho com ele, chegando a 70, 80, na outra semana 80, 90, até que daqui a um mês você consegue dar pequenos estímulos mais intensos para ele. Uma outra coisa que nós precisamos pensar em questão de sistema energético é, esse aluno é um aluno iniciante, o que é mais confortável dentro dos protocolos que nós temos aí de 30 segundos até 4 minutos de intervalo? O que é mais confortável? Pensa aí você e me responde. Você fazer tiros de 30 segundos ou estímulos de 4 minutos? Pensando em sistema energético, acabei de falar para você que nós temos lá os 3 sistemas energéticos: anaeróbico, alático, lático e aeróbio. A gente sabe que o alático dura pouquinho.
E por ele durar pouquinho, você consegue, com a recuperação, recuperar grande parte desse ATP que você utilizou no tiro anterior. Então você não chega a se sentir desconfortável naqueles primeiros 30 segundos de estímulo, até porque a intensidade ela ainda é moderada. Agora, se você expõe um cliente que é iniciante a fazer 1 minuto e 30 de estímulo numa intensidade de moderada a alta por 1 minuto e 30, nós estamos aí saindo do anaeróbico a lático para o lático em acidose metabólica. Se esse indivíduo não tem resistência para suportar isso, o limiar dele é muito baixo, você vai gerar uma experiência muito ruim para esse cliente em termos de exercício. Então, a pegadinha aqui, a brincadeira que a gente costuma dizer que a gente faz com os nossos clientes é a gente vai enganar o cliente, aqui no bom sentido, ensinando a ele, primeiro passo, o que é o treinamento intervalado. E aí a gente vai definir que para iniciantes nós vamos começar sempre com pausas passivas. Para intermediários e avançados você pode trabalhar com cargas ativas, ok? Com pausas ativas, perdão. E aí nós temos esses 3 níveis diferentes. Pensando em pausa, nós temos ativa e passiva, iniciantes sempre pausa passiva. Quando nós pensamos agora no tempo de execução desse estímulo, nós podemos pensar nos sistemas energéticos. Como é que esse indivíduo vai se sentir fazendo um tiro de 30 segundos e descansando, mais um tiro de 30 e descansando, ou fazendo tiros de 1 minuto, 1 minuto e 30, 3, 4, dependendo do protocolo. Obviamente que se é um indivíduo iniciante, nós queremos gerar aí menos estresse para ele, para que ele aprenda a técnica de movimento e entenda o que é um treinamento intervalado. Então, não faça treinamentos com estímulos muito longos no primeiro momento, até que ele aprenda sim a entender como funciona esse treinamento intervalado e aí até que ele aprenda a se sentir confortável saindo um pouquinho da zona dele de conforto dentro daquele tempo que você estimulou. Então você pode trabalhar com a variável tempo estímulo a cada semana, aumentando um pouquinho em 10, 15 segundos, 20 segundos, por sessão, por tiro. Então, se você tem lá na primeira semana 10 tiros de 30 segundos, na segunda semana você pode colocar 11 tiros, na terceira 12 e lá na quarta você reduz um pouquinho para que ele se acostume e se recupere. Lá no mês seguinte você inicia de novo e aí em vez de fazer 30 segundos, 40, 50 de estímulos, você começa a aumentar ainda um pouquinho mais. E aí uma dica super importante é nunca aumente o tempo de estímulo e ao mesmo tempo a intensidade do exercício. Porque você vai estar mexendo em 2 variáveis importantes, que são associadas à intensidade. Então, se eu estou aumentando o tempo de estímulo, eu também preciso aumentar o tempo de recuperação. E aí, se eu estou aumentando a velocidade desse indivíduo, eu também preciso aumentar o tempo de recuperação. Pense que toda vez que você escolhe uma variável para você trabalhar, que pode ser o tempo de tiro, de estímulo, que pode se mexer na pausa. Então, se era uma pausa ativa e você está aumentando a velocidade, você pode mexer nessa pausa e transformar ela numa pausa passiva. Nunca mexa em mais de 2 variáveis, aumentando a intensidade ao mesmo tempo, ok? Então, essa é uma dica super importante, especialmente não só para indivíduos que são iniciantes, mas indivíduos que são intermediários e avançados também. Porque o que nós queremos é que esse indivíduo consiga fazer o próximo tiro com a mesma qualidade do tiro anterior. Mas é claro que ao final da sessão de treino, lá no 8º, 9º, 10º tiro, você vai ter um indivíduo que não vai estar 100% recuperado a cada tiro. Isso é normal, é isso que a gente quer, porque você está aumentando o limiar dele de conseguir ficar mais tempo dentro da zona anaeróbia lática. Então nós estamos puxando o limiar dele para cima para que ele consiga resistir mais tempo, mas isso não pode acontecer nas primeiras sessões de treinamento. Então, paciência, tanto do treinador quanto do cliente, são extremamente importantes para que a gente possa brincar com todas essas variáveis, com tipo de pausa, se é uma pausa ativa, se é uma pausa passiva, tempo e número de séries que esse indivíduo vai fazer. Então, quantas séries ele vai fazer? 5 tiros, 6, 7, aí cada semana você vai fazendo uma progressão? Ou hoje você não vai mexer nas séries, mas sim no tempo de estímulo de cada tiro? Então veja que você pode brincar
com N variáveis, com tipo de pausa, com quanto tempo ele vai fazer essa pausa, com quantas vezes ele vai fazer esse estímulo e a duração desse estímulo. E aí você tem que sempre pensar em progressão e sempre começar do simples para o complexo e aí progredir, obviamente, a intensidade desse exercício com o tempo. Então, você até pode brincar com o seu aluno aí que ele sim está fazendo um treinamento intervalado, um ritinho, mas ainda não é um treinamento intervalado de alta intensidade. Por quê? Porque nós precisamos primeiro aprender técnica de movimento e entender como é que ele se comporta, esse cliente se comporta com relação às variáveis, ok? Então, falamos aqui das variáveis de treinamento e como você pode aplicá-las de acordo com cada cliente, iniciante, intermediário e avançado. E não é diferente, a boa notícia é, não é diferente para indivíduos que são cardiopatas e que são obesos, ok? Mas uma coisa é muito importante aqui, nós falamos em intensidade de exercício, falamos em frequência cardíaca máxima e que nós precisamos pensar que para ser um treinamento intervalado de alta intensidade, nós precisamos estar aí a 80% no mínimo da frequência cardíaca máxima desse indivíduo. E aí eu pergunto para você, como é que você controla essa frequência cardíaca do indivíduo, ok? E aí nós temos alguns suportes, alguns wearables que nós podemos utilizar, os relógios, os frequencímetros, os monitores de frequência cardíaca para poder acompanhar a frequência cardíaca desse aluno. Turma, é imprescindível que você, enquanto personal trainer, tenha sim uma ferramenta para utilizar e medir a frequência cardíaca desse aluno durante a sessão de treinamento intervalado. Por quê? Não tem como você, ao final de um tiro, parar, tentar achar a pulsação desse indivíduo, né, aqui na radial ou na carótida, em 15 segundos, 30 segundos, né? A sua leitura pode não estar adequada, ele pode estar numa situação que ele precise respirar ou descansar, ou você não consegue pegar. Se é um indivíduo obeso, é mais difícil de nós conseguirmos encontrar, né, os batimentos cardíacos através somente do nosso toque da pele. Então, ter aí um relógio, um frequencímetro, um monitor para você controlar essa frequência cardíaca do indivíduo é muito importante, ok? E uma dica super legal também é como é que eu sei que esse cliente ficou a maior parte do tempo dentro da frequência cardíaca ideal? A maioria dos relógios hoje, dos frequencímetros, te dá ao final do treinamento aí a média de frequência cardíaca, tá? O quanto que esse indivíduo ficou em média e quanto tempo ele ficou dentro de uma determinada zona. Então, de zona 1 a zona 5, nós temos as divisões das zonas de frequência cardíaca. Esse indivíduo precisa ficar aí em alguns momentos, ou na maior parte do tempo, da zona 3 para a zona 5, ok? Que é de intensidade moderada a intensa. Essa é a característica de um treinamento intervalado de alta intensidade. Mas lembre-se, se o seu aluno é um aluno iniciante, você pode sim trabalhar de forma moderada a baixa intensidade para ele entender como isso funciona e depois ir aumentando aos poucos. Indivíduos obesos, cardiopatas, atletas, todos podem se beneficiar do treinamento intervalado de alta intensidade. Mas uma coisa importante, você não precisa sempre utilizar o mesmo tipo de metodologia. Você pode também brincar com treinamento contínuo. E essa é a ideia. Quando esse cliente, por exemplo, ele quer fazer a primeira corrida dele de 5 quilômetros, o que você pode fazer? Estruturar para que ele faça pelo menos uma vez na semana. Os estudos mostram pra gente que nós deveríamos iniciar com treinamento intervalado de alta intensidade uma vez na semana dentro da programação de treino, para que ele consiga aumentar aí o seu limiar anaeróbico e conseguir fazer o seu treinamento contínuo com mais eficiência, ou seja, ele está mais resistente porque você aumentou o VO2 dele. Então, para o indivíduo que quer fazer os seus primeiros 5 quilômetros, seus primeiros 10 quilômetros de corrida, você pode trabalhar aí, começar a introduzir pelo menos uma vez na semana o treinamento intervalado de alta intensidade, ok? Uma outra dica super bacana é que alguns estudos têm mostrado que algumas pessoas são sensíveis ao treinamento intervalado de alta intensidade. O que isso significa? Que com somente uma vez por semana, você já consegue ver resultados no VO2 desses indivíduos após
12 semanas de treinamento. Então, após 3 meses de treinamento com uma sessão na semana, você já tem resultados no VO2 máximo desse indivíduo. Porém, tem uma outra turma que precisa fazer mais do que 4 vezes por semana, que são os indivíduos que são mais resistentes. E aí, aqui está o nosso desafio enquanto personal. Porque se você pensar comigo no sistema energético que você utiliza durante o treinamento intervalado de alta intensidade, durante o HIIT, você tem aí a maior parte do treino numa zona de intensidade alta de sistema energético anaeróbico lático. Anaeróbico lático ou alático é o treinamento da musculação que a gente faz. Então, quando você faz uma intensidade muito alta, um treino de pernas, por exemplo, e aí você faz uma intensidade alta, você usa lá dentro do seu sistema energético anaeróbico, alático e lático, dentro de um programa de musculação, de uma aula, não precisa ser somente de membros inferiores, mas superiores também, você tem lá um indivíduo treinando pernas ou membros superiores, peitoral, na segunda-feira. Você acha que na terça-feira ou na quarta ele tem condições de repetir esse mesmo treino, sendo que você utilizou o sistema energético anaeróbico com ele? Muitas pessoas precisam de 3 a 4 dias para se recuperar da sessão anterior. Então o HIIT nada mais é do que o mesmo treino que você faz na musculação com o seu aluno, tanto que você pode utilizar a corrida, a bike, a natação ou o treinamento com peso para trabalhar o HIIT da mesma forma. O que eu quero dizer aqui é, por estar utilizando o sistema energético anaeróbico, lático e alático, o alático e lático, você precisa promover recuperação muscular adequada para esse indivíduo. E quando nós falamos em treinamento metabólico, para algumas pessoas, essas pessoas precisam aí de 48 a 72 horas de descanso entre uma sessão e outra. Então, se você está prescrevendo um treino aqui para o indivíduo e esse indivíduo ficou dolorido, especialmente com os posteriores de coxa, com o abdômen, porque o treinamento intervalado faz isso, você aumentar a sua frequência respiratória, então você faz muito uso da musculatura do transverso do abdômen, da musculatura acessória respiratória, ou ainda dos posteriores de coxa no trabalho de corrida, ou anteriores no trabalho de bike, e assim por diante. Algumas pessoas precisam aí de 48 ou até 72 horas para repetir aquele mesmo exercício. Então, pensa comigo, se você tem um cliente que é um pouquinho mais resistente, que precisa de mais estímulos, você precisa achar uma solução para combinar o treino que ele faz contínuo com o treino intervalado, de forma que ele consiga descansar e dar estímulos adequados para que ele consiga aumentar esse VO2. Então, se você tem aí um tiro intervalado, um treino intervalado na segunda-feira, possivelmente você só vai conseguir repetir lá na quinta. E de quinta-feira você vai repetir esse treino lá no domingo. E de domingo você vai repetir lá na próxima quarta-feira. Então vejam que a agenda dentro da periodização de treinamento, ela não é sempre fixa, porque talvez algumas pessoas precisem descansar um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. E pense que talvez para alguns clientes que são bem avançados, você precisa aí de mais tempo para esse cliente descansar, mas também de mais estímulos dentro da semana, porque ele é mais resistente ao treinamento HIIT. Ufa, eu sei que é bastante coisa que você precisa pensar, então por isso que a gente diz enquanto treinador que montar programa de treinamento não é receita de bolo, não é igual para todo mundo, você não acha na internet uma fórmula perfeita para todos. O que nós temos é um monte de estudos científicos mostrando diferentes protocolos que você pode utilizar com diferentes perfis de clientes, iniciante, intermediário, avançado, pessoas que são menos resistentes, pessoas que são mais resistentes a esse tipo de estímulo, mas que você precisa aí entender quem é o seu cliente, quem é o seu aluno, para que você consiga elaborar o melhor programa de treinamento dele, ou seja, otimizando essa capacidade cardiorrespiratória que ele tem, melhorando esse VO2 desse indivíduo, mas ao mesmo tempo respeitando aí as fases de descanso, de recuperação que esse indivíduo precisa ter para que ele possa conseguir desenvolver as outras atividades. E aí um outro desafio é, muitos dos nossos clientes que são corredores, ciclistas ou nadadores, por exemplo, eles não fazem só isso, né? Felizmente, eles também fazem treinamento de força. Então você também precisa pensar que para você combinar o treinamento intervalado de alta intensidade
desse indivíduo dentro de um programa de treinamento e combinar com os treinos de força, você também precisa pensar em tempo de estímulo, tempo de recuperação, de descanso, não só entre os tiros e entre os exercícios, entre as séries, mas também entre as sessões de treinamento. Então, lembre-se que quando nós falamos de treinamento de força, que quando nós falamos de treinamento anaeróbico ou anaeróbio, nós precisamos aí de 48 até 72 horas de descanso para que esse indivíduo possa aí conseguir fazer esse trabalho com bastante qualidade e reduzir os riscos de lesão. Então, para nós concluirmos aqui, pensando em treinamento intervalado de alta intensidade, em HIIT, ele é extremamente benéfico para indivíduos obesos, cardiopatas, indivíduos que querem começar a praticar uma atividade física, que querem aumentar o seu VO2, que querem emagrecer, que querem hipertrofia, porque HIIT também hipertrofia, porque o sistema energético que nós usamos quando nós estamos correndo em alta intensidade, fazendo tiros ou nadando ou fazendo ciclismo, é o mesmo sistema da musculação, então não tem diferença. E lembre-se que o nosso corpo, o corpo do seu cliente, ele não sabe a diferença se você está fazendo, por exemplo, um movimento de pedalar, fazendo uma extensão e flexão na cadeira extensora. Então, o seu corpo, ele só sente a intensidade e ele aí dá o reflexo de volta, a reação de volta, que é fazer a contração e o relaxamento muscular. Então, HIIT é extremamente benéfico para vários perfis de clientes, que você pode começar com intensidades baixas, que é o HIITinho, não esqueça dessa expressão. Esse é o HIITinho para você evoluir para o treino intervalado realmente de alta intensidade, o HIIT, e que você pode trabalhar com várias pessoas, mas sempre respeitando o tempo de estímulo, tempo de recuperação, número de sessões semanais, para que você possa criar aí um super programa de treino e combinar esse programa de treino não só do trabalho cardio, mas também o trabalho neuromuscular, e combinar tudo isso num excelente programa de treinamento para o seu cliente, ok? E só para a gente fechar esse assunto, que eu amo trabalhar com HIIT, você aí que já fez algum curso comigo ao longo dos últimos 3 anos, nós falamos muito sobre HIIT, e nós também temos um outro conceito aqui que é chamado de SIT, que é o sprint máximo que esse indivíduo consegue fazer fazendo o aumento da frequência cardíaca dele o máximo possível, passando aí de 100% daquilo que é o esperado. Lembra do 220 menos a idade? Tem pessoas que vão passar desse número, que seria o máximo predito para aquela idade. Quando você não tem o exame do médico, o eletro, o ergoespirômetro, que é aí o indivíduo fazendo o teste de esteira ergoespirométrico e aí medindo realmente a sua capacidade máxima, quando você não tem isso, nós podemos utilizar o 220 menos a idade. E aí nós temos aí um número que seria o esperado da frequência cardíaca desse indivíduo, ok? Nós não temos nós temos esse número, aí nós precisamos pensar que o SIT ele pode aumentar, ele pode passar desse número que seria o 100% predito desse indivíduo, ok? O SIT é o sprint máximo que ele consegue, nós chamamos de all out. Tudo ou nada, você vai encontrar essa expressão na maioria dos artigos científicos, que são os benefícios do SIT, do treinamento intenso, mais do que 100% da frequência cardíaca esperada, que é extremamente benéfico para uma série de pessoas também, de perfis de cliente, mas especialmente para clientes que são extremamente bem condicionados, ok? Então nós temos o conceito de HIIT, o conceito de SIT. HIIT é de 80% a 100% da frequência cardíaca máxima esperada e SIT é acima disso, ok? SIT, acima de 100% daquilo que é o esperado. Então, ambos são benéficos, você pode trabalhar com todos os tipos de clientes, mas lembre-se de fazer a progressão adequada, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. A gente se vê logo logo. Até mais. Tchau!